Bem-vindos à Diarreia Cinematográfica, onde o filme é tão pútrido que fede a diarreia. Já fazem 10 anos que eu analisei os filmes do menor agente secreto que o mundo já viu. Ele é o Agente 00, interpretado por Wang Wang. E como estou feliz de poder voltar a ele, pois desde então eu tive a oportunidade de assistir ao documentário que eu referenciei antes. Me refiro a The Search for Wang Wang, de Andrew Leavold, que, como muitos que assistiram ao filme foi o Height Only pela primeira vez, se divertiu bastante com esta pérola filipina. Mas ele foi além, querendo saber mais sobre o pequeno ator, e viajou para as Filipinas pesquisar sobre ele e qualquer um que tenha se envolvido com a produção de seus filmes. Uma empreitada que esperava durar algumas semanas terminou levando vários anos para ser concluída nesse documentário. Wang Wang nasceu como Ernesto de Guzmán de la Cruz em 7 de setembro de 1957 na modesta cidade de Parañaque, no norte das Filipinas, no bairro de Baclaran, sendo caçula de uma família de 5 irmãos. Ele era tão pequeno que sua mãe, Rita de Guzmán de la Cruz, não ficou sabendo de sua gravidez até que um médico a avisou sobre sua condição. Ao nascer, ele era tão diminuto que chegaram a acreditar por um momento que ele nasceu prematuro, mesmo após passar pelos 9 meses de gravidez. Era dito que ele não era maior que uma garrafinha de Coca-Cola. Tanto é que, como berço, ele foi colocado numa caixa de sapatos e precisou ser alimentado a conta-gotas nos primeiros dias de vida como um filhote de pássaro. Ernesto tinha a condição nanismo primordial, que não permitia seu corpo crescer para o tamanho médio do ser humano em qualquer idade que atingisse, fixando em ter apenas 83 centímetros de altura. Como sua mãe Rita era uma católica devota, ela trajava Ernesto como Santo Ninho para fazer o desfile anual religioso de Baclaran, o que o popularizou na região devido sua pequena estatura. Essa popularidade fez a sua mãe acreditar que seu filho estaria destinado a seguir a carreira cinematográfica. Apesar de morar numa casa pobre onde nem móvel tinha e não ter condições de frequentar a escola, Ernesto, como qualquer criança em crescimento nessa época, gostava de assistir filmes nas televisões onde conseguia encontrar, consequentemente imitando o que via em casa, especialmente os filmes de artes marciais, refazendo os golpes e acrobacias. Essa disposição física chamou a atenção de um dono de uma academia de karatê da região que viu o potencial de Ernesto e o recrutou como aluno. Apesar do tamanho, ele não teve dificuldades em fazer as aulas e terminou virando uma atração que atraía mais público para fazer as aulas de karatê. Foi durante um desses dias na academia na década de 70 que um homem chamado Peter Cabales, que trabalhava como produtor da empresa de filmes Lilio Productions, viu as peripécias de Ernesto de la Cruz, se impressionou com ele e o chamou para se juntar ao elenco da produtora. A mãe de Ernesto, percebendo a oportunidade de ver seu filho se tornar um astro de cinema e vivendo na pobreza, pediu para Peter Cabales adotá-lo e viver na casa dele, onde teria condições de vida muito melhores. Com o pedido atendido, Peter Cabales, junto com sua esposa Cora Cabales, que gerenciava a Lilio Productions, adotam o Ernesto e ele passa a viver em sua casa, onde, segundo o editor de seus filmes, Edgardo Vinaral, passaria a ser mimado e ter uma vida de príncipe.
Já o apelido que Ernesto de la Cruz ficou conhecido, Weng Weng, veio de uma forte bebida alcoólica que é misturada com conhaque, rum, laranja, abacaxi, entre outras coisas. Ainda não se sabe ao certo por que Peter Cabales deu esse apelido a Ernesto. Weng Weng começaria sua carreira nos anos 70 fazendo pontas em filmes em que ele não tinha destaque e servia mais como uma curiosidade extra a um filme geralmente esquecível. Isso só passou a mudar quando Peter Cabales introduziu Weng Weng ao grande comediante local Rodolfo Vera, mais conhecido como Dolphy. Rodolfo viu que poderia dar maior destaque a Ernesto nas telonas e o contratou para co-estrelar em seu filme The Quick Brown Fox em 1980 e Starry em 1981. Infelizmente, ambos considerados perdidos. Porém, foi finalmente ainda em 1981 que Weng Weng faria o papel que lhe fez vir à fama como o Agente 00, no filme de mesmo nome que também infelizmente está perdido, sobrando apenas cartazes e imagens promocionais desta obra. Segundo o documentarista Andrew Leavold, cerca de 80% da livraria cinematográfica filipina é considerada perdida por deterioração dos filmes ou simplesmente porque foram descartadas no lixo, tornando difícil acessar os filmes antigos do país. Só podemos nos conformar com o que temos, como é o caso de For You Right Only, onde Weng Weng finalmente teria a atenção a nível nacional e posteriormente internacional, no segundo filme em que ele interpreta o Agente 00. Uma das pérolas do cinema B mais divertidas que tive prazer de assistir e definitivamente recomendado para qualquer amante do gênero. Com sucesso veio o terceiro filme da franquia, The Impossible Kid, em 1982. Um filme bem inferior ao meu ver, apesar de ainda ter seus momentos. Mas neste vídeo não iremos conferir o filme de agente secreto, e sim um faroeste, The Wild Weng Weng, que foi produzido no mesmo ano de 1982 e dirigido por Ed Nicart, o mesmo diretor que dirigiu os filmes do Agente Secreto 00. Vamos ver o quão brutal Weng Weng é com seus inimigos em O Selvagem Weng Weng. Iniciamos com a dupla Weng Weng e seu parceiro Gordon viajando a pé pelo deserto e não perdemos tempo em vê-los em ação, tendo que resgatar uma mulher e seu marido sendo atacados por dois marginais. Mas logo eles botam os meliantes no cacete e dão umas porradas neles. Que bom saber que Weng Weng continua tão em forma quanto em seus outros filmes no quesito descer a mão. Weng Weng e Gordon são dois agentes governamentais em missão viajando para a cidade de Santa Mônica para investigar a morte do prefeito de lá e seus familiares. No caminho, eles são abordados por um índio pigmeu. Você ouviu e está ouvindo corretamente. Um índio pigmeu. Ele informa a dupla que a cidade para onde eles vão está dominada por El Sebastián e sua gangue que aterroriza a região com o governo mão de ferro, matando, torturando, abusando, chantageando e roubando as pessoas que vivem por lá. Como a tribo deles foi forçada a fugir de suas gangues, ele jura ajudar a dupla se precisar para trazer de volta a paz. No caminho, eles conhecem Lupo, um morador dessa região que foi uma infeliz vítima da gangue no passado, quando um índio pertencente a esse grupo cortou a sua língua fora e virou mudo. Ele mantém um carro bem moderno para a época e que com certeza será útil para os heróis da história.
Logo, eles são vistos por um informante da gangue que relata o que viu para o chefe Sebastian. Carlos! Senor. If what this man is saying is true, gather the men and search the house of the mayor this very minute. Yes, senor. I don't like bad news. Alfredo, Senor. take this idiot away. I don't want to see him. I'm beginning to lose my appetite. Você tem um cara o qual a função é informar sobre possíveis problemas, ele cumpre a função e você fica puto com ele? Não faz sentido lógico. Por sorte que o Weng Weng e seu amigo estavam aleatoriamente treinando artes marciais e tiro ao alvo no meio do deserto. Senão, o mudinho ia ficar mudo para sempre pelas mãos da gangue. Ele sofre apenas o sacode básico típico da bandidagem. E quando o mudinho vai informar a dupla que eles estão sendo procurados pela gangue, do nada, e eu digo do nada, uma mulher que não tinha aparecido antes na história é atacada subitamente por ninjas. Ninjas! Now, what's that? É claro que nossos mocinhos não vão deixar esse sequestro à luz do dia passar batido com ninjas vestidos de preto, a camuflagem mais básica para operações furtivas à luz do sol. E os ninjas, além de lutarem mal, são covardes, que fogem como frangas assustadas. Devem ter sido treinados pelo mesmo departamento que treinou os ninjas suecos. Ela é filha desse coroa, aparentemente sem importância alguma na história, porque nunca é explicado o motivo dela ser alvo de sequestro por ninjas. Mas o mais legal é o testemunho do mudinho sobre o que aconteceu. It's all true what Lupo said. E eu assino embaixo o Weng Weng. É tudo venéreo, tudo venéreo. Porém, mais interessante é o nome da gangue de ninjas que apavora a cidade. Because of what has happened, we are endangering our lives in the hands of Fu Manchu. Fu Manchu é o nome da gangue de ninjas chefiado pelo cara que tem o mesmo nome. Com um nome tão exótico, eu me pergunto por que não chamar o filme de Os Ninjas de Fu Manchu, pois seria bem mais cômico esse título. Mas apesar dos esforços de resgatá-la dos ninjas, foi tudo em vão, pois à noite, numa súbita transição de tempo, eles descobrem que a mulher e seu pai foram sequestrados. Ninja! Mas que droga de ninjas são esses que deixam a maior pista possível para identificar quem foram os responsáveis pelo sequestro? E os sequestrados são presos no meio do deserto para serem interrogados sobre quem são os mocinhos que chegaram na cidade. Bons amigos como são, nada falam, e são deixados para minguar no frio do deserto sob a escolta de vários integrantes do Fu Manchu. Não tem muito o que fazer esse pessoal mesmo. E não me pergunte como, mas Weng Weng e Gordon, provavelmente por alguma súbita epifania, simplesmente sabem para onde a mulher e seu pai foram levados no meio desse deserto isolado e se espreitam para lá numa missão de resgate. Além de serem bundões e descuidados, esses ninjas, que deveriam ter a fama de serem furtivos, são surpreendidos na maciota pelos mocinhos.
Realmente, ninjas de países terceiro-mundistas são porcarias de segunda mão comparados às versões originais. A mulher e o pai são resgatados dessa fria, e ao amanhecer, o líder dos ninjas descobre o que houve e relata tudo para Sebastian. How could a child kill a full-grown man? When you have men who are carefully chosen, well-trained, and are experts? Believe me, Sebastian. It's a boy. Now I believe that in spite of your samurai, you are a useless, scampering little mouse. Oh, é basicamente isso do que eu reclamei, senhor vilão. O chefe manda fazer uma busca geral na cidade e, surpreendentemente, Weng Weng foi facilmente encontrado tomando umas no boteco ali da esquina. Parece que essa burrice de dar as caras na cidade foi para equilibrar o jogo com a mongolice dos ninjas deixarem pista óbvia. O Mudinho informa a filha e o pai resgatados que Weng Weng foi capturado pela gangue. Sim, Mudinho. A competição de quem será o maior cabeça de vento do filme será forte. E sabe por quê? Come on, you! Keep your cool. The sharpness of your samurai should not be used that way. Porque não há motivo algum do Sebastian adiar a morte do protagonista. Don't you worry, Mr. Wang. I will not kill you right away. I have to learn so many secrets in your small little brain. Ah, sim, tem um motivo sim. Ele deve querer saber como Weng Weng conseguiu resgatar a filha e o pai sequestrados sem saber de antemão onde estavam. É um mistério que até eu queria resolver, mas acho que vai ser impossível. E sabe por quê? Porque Weng Weng foi preso nessa igreja aí, vigiado pelos guardas mais tapados possíveis. O seu parceiro Gordon usa um disfarce padrão de infiltrador em espaços religiosos e ele facilmente passa batido sem nenhum questionamento que seja. Com esses Zé Ruelas de vigia, acho que ser preso por essa gangue chega a ser uma bênção. Hold on. What's this? Huh? You can go. Ah, não me diga que você ia deixá-lo passar após ver uma óbvia protuberância suspeita. Se não fosse o descuido de Weng Weng, seria a fuga da prisão mais fácil da história do cinema. E durante a fuga, não poderia faltar o golpe especial do Weng Weng. O deslize estomacal. Movimento criado por Weng Weng e que foi devidamente ensinado ao Steven Seagal, demonstrando que aprendeu direitinho com o mestre Weng. Ele é caçado fervorosamente pelos capangas de Sebastian mato afora, mas graças às táticas guerrilheiras e à perspicuidade de Weng Weng, ele consegue despistar os seus perseguidores. Parece que o plano de Sebastian de estudar a mente de Weng Weng foi literalmente por água abaixo. Sebastian, zangado pela fuga, junta as crianças da cidade e ameaça matá-lo se Weng Weng não se entregar para ele. Como nosso herói não é adepto dos inocentes sofrerem pelos atos dele, ele se entrega. Agora, o vilão, sabendo o quão escorregadio literalmente o Weng Weng é, vai dar cabo dele imediatamente, certo? I will crush you in front of all of them. But I won't do it. I don't want to soil my hands with your filthy blood. I have something else in mind that's too painless a death for him. Bring him in the middle of the desert to rot.
Mesmo sabendo que seu outro amigo está à solta por aí, ele ainda fica nesse joguinho idiota de matar o mocinho lentamente para ter tempo de escapar. Vilão de filme possui a mesma falha em qualquer parte do planeta. Não tem jeito. Para amenizar a idiotice, pelo menos dessa vez colocaram uns 13 capangas para vigiarem o Weng Weng enquanto ele assa no sol. Mas como o roteirista é sempre a melhor arma dos mocinhos em filmes, Gordon busca a ajuda do índio pigmeu para resgatar seu amigo, que de bônus possui a precisão de Robin Hood. Não só é preciso, como dispara mais de uma flecha ao mesmo tempo a cada disparo. Me pergunto como os pigmeus foram expulsos de suas terras com tanta proficiência na arte da arquearia. Apesar de eliminar dos guardas, ainda tem mais. Mas não se preocupe, Weng Weng e o pigmeu não são os únicos que possuem habilidades que se destacam em cena, pois o Gordon aí também sabe descer o pau na bandidagem. E isso vale tanto no sentido figurado quanto literal da palavra. Com os capangas eliminados, nossos heróis percebem que está na hora de organizar um ataque final ao lar de Sebastian para terminar com a ameaça de vez. Eles aproveitam o carro do Mudinho e instalam uma Gatling Gun em cima. Não me pergunte onde eles conseguiram tal arma. Agora, com a ajuda do Mudinho, a dupla dinâmica chega no casarão para que Weng Weng possa iniciar a infiltração. E com uma leve ajudinha, Weng Weng está dentro e rapidamente começa a deletar os meliantes da existência com seus amigos seguindo o exemplo dele. A resistência é eliminada no rápido. E olha só com quem eles se deparam. Hold it. Okay, move out. O índio responsável pelo Mudinho ficar mudinho. Obviamente, isso deixa o Mudinho furioso. Calma, filho da puta! Calma! Como Sebastian não está em sua casa, eles levam o índio para ser interrogado. Porém, ao voltarem à casa da filha resgatada, descobrem o pai mortalmente ferido. E antes de morrer, avisa que a filha novamente foi feita refém pela gangue junto com outra mulher. Com a conveniência de ter o índio como moeda de troca, o trio, sem explicação alguma, vai para o meio do deserto. Mas pela mágica do roteiro, Sebastian e o resto da sua gangue, incluindo os ninjas, estão por lá para encontrar os heróis, mesmo não tendo sido comunicado nada previamente para justificar essa reunião de gente. Acredito que a comunicação por telepatia deve ser a norma nessa realidade, e só esqueceram de avisar o espectador. Ambos os lados concordam em soltar os reféns ao mesmo tempo para a troca de prisioneiros. Mas como isso aqui é um filme de ação e faltam apenas 10 minutos para isso acabar, óbvio que essa palhaçada toda vai acabar em chumbo grosso e iniciamos a sequência final de ação do filme. A desvantagem numérica dos mocinhos é apaziguada pela Gatling Gun, que é usada com maestria por Weng Weng. E também com a ajuda da munição infinita. Não seria um filme B-oitentista de ação sem essa pequena trapaça, não é? É só ouvir a metralhadora cantando ao fundo sem parar.
Ah, teve que parar para recarregar a arma? Traiu o movimento cinematográfico, parceiro. Movimento, você não playboy seu, velho. Aí é sacanagem. O Weng Weng vai precisar de reforços para compensar essa desvantagem. Isso! Os índios pigmeus vêm para ajudar nossos heróis encurralados, tal como os Ewoks ajudaram os rebeldes. Isso dá espaço para Weng Weng dar conta dos últimos ninjas que tentam atacar nosso herói. E sabendo como Ernesto de la Cruz realmente era empenhado nas aulas de artes marciais na vida real, as lutas ficaram bem mais verídicas de desfrutar. O ninja faz jus à qualidade terceirizada e se mata idiotamente ao tentar cortar fora o bastão, por alguma razão. Uma salva de palmas para esse profissional! Só tem 2 capangas restantes e a mulher está em perigo. Rápido! Façam alguma coisa! Gordon! O que o zagueiro fez, mano? Tira aí! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Que é isso? Olha o gol! Golaço! Golaço! Gol! É dele! De bicicleta! Aproveitou a jogada! Tocou atrás, um movimento perfeito. Faz tempo que eu não vejo um gol de bicicleta. O cara é gênio. E só não foi o final perfeito pro filme porque ficou faltando o capanga final, que é finalizado com esses golpinhos sem graça pelo Gordon. Parece que os editores precisam de umas aulinhas de conclusão de sequência de ação. Com as mulheres resgatadas, os mocinhos vivos e os vilões todos mortos, estamos no final típico de um filme de ação. Só faltou festejar com os pigmeus para completar o bingo de final feliz. The Wild Weng Weng começa um pouco devagar, apesar do início com pancadaria, mas não demora muito para engatar. É um filme pipoca trash que dá para tirar onda, até porque só tem 88 minutos de duração e não perde muito tempo enrolando, tornando a experiência breve sem ser maçante e até divertida. Definitivamente, Weng Weng mostra que tinha muito potencial no cinema e a cada filme que passava, isso ficava aparente para os conterrâneos filipinos. Curiosamente, em 1982, o governo filipino, que na época vivia uma corrupta ditadura sob Ferdinand Marcos, decidiu investir na cultura local, especialmente nos filmes, para divulgar ao mundo o potencial do cinema das Filipinas. Ao fazê-lo, diversos filmes considerados obras-primas por lá concorreram em vários prêmios no Festival de Filmes de Manila de 1982. Porém, nenhum desses filmes chamou a atenção do público internacional, com exceção de Foi o Height Only por motivos óbvios, virando notícia no mundo todo. A excentricidade de Foi o Height Only fez um distribuidor do filme da Ilha de Trindade comprar uma cópia e exibi-lo nos cinemas locais. Segundo ele, Weng Weng foi número 1 nas bilheterias na frente de Os Caçadores da Arca Perdida por várias semanas. Apesar da fama de Weng Weng aumentar significantemente, infelizmente ele não viu seu estrelato retornar financeiramente. Apesar de aparentemente ele levar uma vida de luxo, Weng Weng nunca recebeu salário para os filmes que fazia.
Por suposição minha, acredito que tanto Peter quanto sua esposa Cora Cabales se aproveitaram da inocência de Ernesto, que não sabia ler e escrever, somado ao fato dele ter uma mentalidade de criança em que ele se divertia fazendo os filmes para não gastar um centavo a mais que precisasse para realizar os filmes. Mas salário não era um problema exclusivo de Weng Weng. Segundo o diretor dos filmes de Ernesto de la Cruz, Ed Nicart, o salário que ele recebia para dirigir cada filme não passava dos $500. Se esse era o valor que ele recebia de cada filme, sendo diretor, que geralmente era um dos mais bem pagos nos bastidores, imagina o quão pífio devia ser o pagamento para cada um dos empregados que participavam. E ainda tinha o detalhe dos trabalhadores estarem tão acostumados a longas jornadas com baixos salários que era dito que pouco ou nada reclamavam das condições. E esse problema dos baixos salários não era uma exclusividade da Lilio Productions, era algo generalizado em todo o país. Não à toa, devido à mão de obra barata das Filipinas, durante uma época, o país foi a segunda maior produtora de filmes do mundo, chegando a fazerem quase 300 filmes por ano, sejam nacionais ou internacionais. Dessa forma, fica fácil entender por que muitos filmes B, especialmente dos anos 80, foram feitos por lá, ou servia como dublê de outros países como o Vietnã em filmes de guerra, o mais famoso dessas produções sendo Apocalipse Now. A carreira de Weng Weng duraria apenas mais 2 filmes em que ele era coadjuvante, The Cute, The Sex and The Time, de 1982, e Da Best in the West, em 1984, na sua última aparição nas telonas com o comediante Rodolfo Vera. Após isso, a carreira de Weng Weng foi encerrada, pois Cora Cabales foi eleita como membro do Conselho Regional em Manila, saindo do ramo cinematográfico e se separando de Peter Cabales, que vivia uma vida luxuosa, para se afastar de possíveis contratempos políticos de ter um marido esbanjador. Como ela era o cérebro que fazia a Lilio Productions funcionar, os filmes pararam de ser produzidos, deixando Weng Weng sem mais nenhum papel para interpretar. Consequentemente, Weng Weng voltaria à sua cidade natal de Parañaque, onde passaria o resto de sua vida em grande parte recluso em sua humilde casa junto com a família, até infelizmente sofrer um derrame, ficar acamado por mais de 1 ano e morrer de parada cardíaca no dia 29 de agosto de 1992, aos 34 anos de idade. O único pagamento que Weng Weng teria de Peter Cabales até sua morte foi do caixão onde até hoje está o seu corpo. Enquanto Weng Weng pode não ter recebido o tratamento que ele merecia em vida de quem lhe deu a oportunidade de estrear em seus próprios filmes, os seus fãs definitivamente fazem questão de homenageá-lo em diversos tributos à sua pessoa, demonstrando o carinho que ele ganhou do público com o passar dos anos. E claro, não podemos esquecer que ele foi o menor ator da história em ser protagonista de um filme com 82 centímetros de altura, até ser superado pelo hindu Ajay Kumar em 2005 no filme A Tibuta Duip, tendo 76 centímetros de altura. E olha só, eu consegui chegar ao final desse vídeo sem precisar recorrer a piadas com o tamanho do Weng Weng, mostrando que eu posso sim evoluir o nível das piadas. Mas antes de concluir esse vídeo, eu quero fazer um comentário sobre esse hindu. É sempre interessante notar que sempre terá alguém disposto a atingir seus objetivos e que será melhor que você, provando que sempre terá um oponente à sua altura.
Ah, vá tomar no...